Se o que estou falando hoje realmente acontecer, a guerra, como a conhecemos nos últimos 5.000 anos, foi alterada irreparavelmente. Essas são as palavras do professor Darren Gerdes, em um vídeo de maio de 19, onde ele fala sobre como a Ucrânia mudou o jogo quando se trata de guerra moderna. E ele não está errado. A abordagem única da Ucrânia é a principal razão pela qual a Rússia perdeu quase 1 milhão de seus soldados e por que a invasão do presidente Vladimir Putin falhou. É assim que a Ucrânia está sangrando a Rússia em uma guerra de 1000 cortes. Mas quem é Darren Gerdes e por que a opinião dele importa? Por vários anos, Gerdes administrou o canal do YouTube Professor Gerdes Explica, onde ele aborda uma série de tópicos, variando das diferenças políticas nos Estados Unidos até as falhas estratégicas de Putin na guerra da Ucrânia. Ele é formado pela Universidade Liberty, onde recebeu seu diploma de bacharel em governo e psicologia. Ele também é formado pela Universidade Regent, de onde recebeu 2 mestrados. Um em política pública e o outro com ênfase em empreendedorismo, além de um doutorado em liderança organizacional. Atualmente, ele atua como professor titular no Nielsen College of Business, além de administrar seu canal no YouTube. Gerdes sabe do que está falando. As percepções mais recentes sobre a abordagem da Ucrânia revelam como as forças do presidente Volodymyr Zelensky transformaram a forma de guerrear. Tudo começa com a contraofensiva fracassada da Ucrânia em 2023 contra a Rússia. A muito alardeada contraofensiva tinha como principal objetivo quebrar a linha de frente russa. A Ucrânia focou principalmente em Donetsk e Zaporizhia. Não foi bem. Embora a Ucrânia tenha conseguido retomar 14 aldeias, com uma população estimada antes da guerra de cerca de 5.000, sofreu pesadas baixas no processo. As estimativas das perdas ucranianas durante a contraofensiva variam de 90.000 a 400.000 do lado ucraniano. As perdas russas no mesmo período também estão sujeitas a estimativas variáveis. Com alguns relatórios sugerindo apenas 11.000 baixas, a contraofensiva da Ucrânia, em 2023, falhou contra os campos minados russos. Esse é Gerdes, citando uma análise no Euromaidan Press. Isso não está errado, mas é uma simplificação excessiva. Vários motivos impediram a Ucrânia de recuperar o território perdido para a Rússia. De acordo com uma análise detalhada da Reuters sobre a contraofensiva divulgada em dezembro de 2023. Outros problemas além dos campos minados que Gerdes mencionou incluem a Ucrânia dividindo sua força em quase toda a linha de frente. Embora Donetsk e Zaporizhia fossem os objetivos principais, a Ucrânia se espalhou muito rapidamente. Ao tentar pegar tudo de uma vez, em vez de se concentrar apenas nesses 2 locais. A quantidade de tempo entre o anúncio do contra-ataque e sua ocorrência também desempenhou um papel massivo. A Rússia criou defesas em camadas ao longo da linha de frente, incluindo campos minados mencionados por Gerdes. Junto com a construção de valas antitanque, novas posições de combate e outros obstáculos projetados para retardar o avanço terrestre da Ucrânia. Mas pode ter sido esse enfoque terrestre o maior erro da Ucrânia. Quando Gerdes fala sobre reescrever as regras da guerra, é exatamente isso que a Ucrânia não fez no verão de 2023. Em vez disso, seguiu as mesmas regras de guerra que a Rússia usou para tomar grande parte de seu território inicialmente. Avanços por terra combinados com a dependência de mão de obra para superar o inimigo. Só que a Ucrânia não tinha a vantagem de mão de obra. Certamente não depois que as defesas em camadas da Rússia entraram em jogo como onda após onda da Ucrânia. Os soldados foram massacrados pela artilharia russa e outras armas ao tentarem atravessar essas defesas. Resumidamente, a Ucrânia tentou usar as táticas de Putin contra ele mesmo. Falhou. No entanto, Gerdes explica que essa falha ensinou à Ucrânia uma valiosa lição, que pode em breve permitir que ela reescreva as regras da guerra. Segundo Gerdes, em um ex-post publicado pela Euromaidan Press, se os drones pudessem ultrapassar as linhas inimigas e cortá-las, eles ficariam presos. A ideia é simples, como Gerdes explica.
Onde tanques tradicionais, veículos blindados e outras táticas terrestres falharam em 2023, essa horda de drones poderia ser a chave para enfraquecer as forças de Putin a ponto de a Ucrânia começar a retomar o território. Por isso, especialistas militares propõem uma abordagem revolucionária: usar drones para criar camadas que se estendem por 100 quilômetros atrás das linhas inimigas. O professor observa que isso seria uma façanha tecnologicamente difícil para a Ucrânia. Mas se eles conseguirem fazer isso, uau! Tornar o movimento e o reabastecimento impossíveis. Existem camadas hierárquicas de drones. A ideia aqui é isolar as tropas russas que estão embutidas em território ucraniano ocupado. Como a contraofensiva de 2023 provou, essas tropas estão bem protegidas e sabem como se defender contra os assaltos terrestres tradicionais que a Ucrânia tentou lançar. Claro, eles entendem esses tipos de ataques. Putin os usa para capturar território ucraniano. Esses assaltos frontais completos contra posições defensivas têm sido uma característica marcante da guerra por séculos. Mas drones não existiam naquela época. O que a Ucrânia tem potencial para fazer é infligir uma guerra de 1000 cortes contra a Rússia usando seus drones, para cortar as linhas de abastecimento e desgastar lentamente os defensores russos. A artilharia é excelente contra tanques, veículos blindados e grandes concentrações de tropas ucranianas. O mesmo vale para campos minados e outros obstáculos. Eles retardam as pessoas no solo, tornando-as alvos fáceis para os ataques russos. Drones oferecem uma perspectiva diferente. Eles podem voar sobre campos minados e arame farpado sem nenhum problema. A artilharia não consegue atingi-los de propósito. Um drone precisaria voar baixo e a artilharia russa teria que ter muita sorte para acertar um golpe direto. Com essa nova tática revolucionária, a Ucrânia mitiga os problemas que causaram o fracasso de sua contraofensiva de 2023, usando drones para cercar as defesas da Rússia. Em abril, o jornalista David Axe aprofundou-se no conceito, escrevendo para o canal Trench Art no Substack. Axe observa que ter drones suficientes para realizar suas novas táticas revolucionárias não é um problema. Em pouco mais de um ano, Axe diz, os fabricantes domésticos de drones da Ucrânia passaram de produzir cerca de 20 mil drones para 200 mil por mês. O Kyiv Post confirma esse número e sugere que a Ucrânia está tendo um desempenho ainda melhor. Em fevereiro de 2025, a produção de drones do país ultrapassou 2,5 milhões por ano. Axe escreveu em um artigo da Forbes de março que a Ucrânia não vai parar por aí. O objetivo é construir a capacidade de fabricação de drones para produzir 4,5 milhões de unidades por ano, até o final de 2025. Então, o fornecimento não vai ser um problema imediatamente. Isso contrasta com as táticas tradicionais da Ucrânia na contraofensiva de 2023. Naquela época, a Ucrânia foi contida porque não tinha um número superior de tropas ou equipamentos. Com literalmente milhões sendo produzidos por ano, sua nova tática completa uma reviravolta que a faz exercer uma vantagem numérica contra a Rússia que a Ucrânia nunca teve em nenhum outro momento durante a guerra. Axe, então, passa a descrever a nova estratégia ucraniana em detalhes, observando que a Ucrânia já está implantando seus robôs voadores para criar o que o colega da sociedade, Henry Jackson, David Kirichenko, descreve como uma enorme parede de drones. Axe nota que as defesas terrestres russas tendem a acelerar conforme a primavera avança para o verão, sendo o momento perfeito. Isso é típico da guerra tradicional. O inverno desacelera as ofensivas terrestres devido ao tempo congelante, neve, chuva, falta de visibilidade e muitos outros problemas. O verão é a época de lutar, pelo menos para a Rússia, e a Ucrânia sabe disso. Em 20 de maio, o Royal United Services Institute, ou Royal United Services Institute, confirmou que a Rússia pretende intensificar as operações ofensivas nos próximos meses. O período de ataques no verão e o desejo russo de obter vantagem para as negociações de paz influenciam essa decisão. Russi diz que o processo já começou em algumas áreas no momento em que Russi publicou sua paz, com Sumy, Kharkiv e Zaporizhia sofrendo ataques mais fortes.
O objetivo da Ucrânia, com suas novas táticas, é cortar essas ofensivas pela raiz, parando-as em seu caminho. Enquanto cria oportunidades para a Ucrânia contra-atacar e potencialmente retomar território. Os soldados ucranianos estão confiantes de que seus drones darão um inferno aos invasores, diz Kirichenko, um novo tipo de guerra. Baixo custo, alto impacto. Um drone Wall-Axe também destaca por que esses drones serão tão eficazes. Ele afirma que a Ucrânia utilizará seus enxames de drones First Person View para executar sua nova estratégia. Esses drones First Person View são controlados por cabos de fibra óptica, que os tornam resistentes a interferências, ou por rádios sem fio. Com um operador no controle, pilotando o drone com base nas transmissões de vídeo em tempo real do veículo. Segundo Axe, cada drone custa centenas de dólares para ser fabricado e pode percorrer vários quilômetros carregando uma ogiva explosiva. A Ucrânia já está usando drones First Person View com grande eficácia, lançando até 7.000 diariamente, afirma Axe. Esses drones, junto com outros tipos, são responsáveis por cerca de 80% das baixas diárias sofridas pela Rússia. De acordo com o deputado Pat Harrigan, que disse em uma postagem de abril X que o surgimento desses drones deve ser um alerta para os Estados Unidos de que precisa começar a investir nessa forma de guerra. Isso é uma história para outro dia. No entanto, os comentários do deputado Harrigan nos mostram que o resto do mundo está notando o que a Ucrânia está fazendo. A Ucrânia pode fabricar os drones First Person View necessários para criar as paredes em camadas mencionadas por Kirichenko. Ela tem a capacidade de fabricação e a ideia não pode entrar em prática rápido o suficiente, diz Kirichenko. Ele falou com um soldado ucraniano que afirmou que os drones viraram a principal forma de defesa da Ucrânia. Estamos segurando a linha com drones. Mal tem alguém nas trincheiras, disse o soldado. Isso pode servir como prova de conceito. Se os drones ucranianos conseguem resistir aos ataques constantes da infantaria e tanques russos, certamente são fortes o suficiente para serem usados como força de ataque. Isso enfraquece as fontes dessas ondas por trás? Kirichenko observa que há esforços para aumentar a zona de morte típica do drone First Person View de cerca de 9 para 25 milhas. Esse alcance extra possibilitará as paredes de drones da Ucrânia. O objetivo é impedir que as forças russas se movam indetectadas pela frente, afirma Kirichenko. Esse é outro ponto interessante. Os drones First Person View são comumente vistos como uma força ofensiva, provavelmente devido ao seu uso como veículos kamikaze, que atacam equipamentos russos. Contudo, Kirichenko sugere que a Ucrânia pode usar seus drones para monitorar também os movimentos das forças russas. Isso amplia as possibilidades. A nova tática da Ucrânia permitiria observar vulnerabilidades em toda a linha de frente, possibilitando contra-ofensivas muito mais eficazes do que as vistas em 2023. Essas observações também revelariam os próximos alvos da Rússia, permitindo que a Ucrânia se prepare e até use drones para direcionar as tropas russas para zonas de morte pré-determinadas, onde seriam bombardeadas pela artilharia. O potencial dessa nova tática é impressionante. Andrew Perpetua, que é um analista militar que trabalha com inteligência de fontes abertas, explica esse potencial. Ele afirma que a Ucrânia também poderia usar seus drones como extensores de sinal, posicionando-os em camadas nas paredes para retransmitir o sinal aos drones ativos de vigilância e ataque. Isso aumentaria o alcance dos drones First Person View ucranianos, permitindo a criação de vastas zonas de morte impenetráveis aos soldados russos. Você tem camadas de superioridade de drones, afirma Perpetua. Uma camada a 62 milhas. Uma camada a 31 milhas, uma a 25 milhas, outra a 12 milhas e a mais próxima a 6 milhas. Novamente, há potencial ofensivo e defensivo aqui. Essas camadas fornecem múltiplas barreiras para uma ofensiva russa romper. Lembre-se da contra-ofensiva ucraniana em 2023. As defesas em camadas da Rússia foram um motivo-chave para o seu fracasso. A Ucrânia estaria virando o jogo contra a Rússia. Porém, usaria drones no lugar dos tradicionais campos de arame farpado e minas terrestres.
Ofensivamente, essas camadas de drones poderiam ser empurradas para a frente, sendo reabastecidas pela Ucrânia, enquanto as forças terrestres atrás delas avançam lentamente em direção ao território que a Ucrânia quer retomar. A Ucrânia alcança tudo isso, além de poder interromper a logística e os suprimentos russos constantemente. É uma estratégia brilhante e o melhor dela, como Girders explicou. Então você apenas repete o truque, enxágua e recicla. Por que fazer isso de novo? A habilidade de repetir ataques vem da grande capacidade da Ucrânia de fabricar drones, trazendo diversos benefícios. Citando o Euromaidan Press, Gerdes chama essa nova abordagem de o único caminho viável para romper as defesas russas. Sem enormes baixas ucranianas. E eles querem evitar baixas massivas. A ofensiva do verão de 2023 provou isso. Mas, mesmo com os números brutos fornecidos pela potência global, a Ucrânia teve uma clara vantagem em termos de pessoal. A Rússia tem um exército ativo de 1,32 milhões de pessoal, enquanto a Ucrânia tem 900 mil. A Rússia também tem mais 800 mil reservistas para convocar. Mais relevante, a população russa é de quase 141 milhões, enquanto a 36,6 milhões. A guerra tradicional nunca vai resultar em uma vitória quando esses tipos de números estão em jogo. Assim, os drones da Ucrânia removem totalmente a mão de obra da equação. Gerdes indica que alguns analistas defendem que a Ucrânia lance essa nova estratégia agora, enquanto outros sugerem aguardar o momento ideal. Todos parecem concordar nisso, afirma Gerdes. Se a Ucrânia lançar outra contraofensiva, os drones devem liderar o caminho. Acredito que é isso que vai acontecer, que os drones estarão liderando o caminho. Eles também estarão fazendo isso. Enquanto Putin se agarra à sua visão tradicional do que se supõe que seja a guerra, essa teimosia beneficia a Ucrânia. Como a Bloomberg relatou em 21 de maio. Putin acredita que seu exército tem a vantagem na guerra da Ucrânia e deve ser capaz de tomar 4 regiões-chave ucranianas. Mesmo com os ganhos da Rússia na Ucrânia tendo caído pela metade desde o final de 2024. O ponto-chave aqui é que Putin acha que está ganhando, então sua estratégia não vai mudar. Enquanto isso, a Ucrânia prepara suas revolucionárias paredes de drones, que podem significar o fim da invasão de Putin em um cenário de morte por 1000 cortes. A chave é que as paredes de drones são apenas uma parte da estratégia maior de drones que a Ucrânia pretende usar. Já existem muitos outros usos inovadores de drones surgindo. Pegue o ataque de 19 de maio a uma plataforma de petróleo da Crimeia, usada como uma matriz de radar como exemplo. A Ucrânia usou um drone transportador no Mar Negro durante esse ataque. Esse drone marítimo, aparentemente comum, possui diversas habilidades escondidas. O Centro para Segurança Marítima Internacional, ou CIMSEC, destaca isso, observando que os novos transportadores da Ucrânia têm um compartimento especial, no qual podem armazenar até 4 drones aéreos, First Person View. Relatórios mencionam compartimentos extras para cargas de profundidade e trinitrotolueno para ataques kamikaze. Porém, essas alegações não foram verificadas de forma independente. Se necessário, isso representaria outra abordagem em camadas, mas de forma diferente. A Rússia descobriu quão perigoso era aquele drone Cário no Mar Negro. Assista ao nosso vídeo com detalhes sobre as capacidades do novo drone para saber mais. Há também o recente ataque à Ponte da Crimeia a considerar. Apenas alguns dias atrás, a Ucrânia usou o que se acredita ser um drone subaquático chamado Marichka para realizar um ataque explosivo contra a ponte, que serve como uma veia logística vital entre a Crimeia e a Rússia continental. A explosão apenas fechou a ponte temporariamente. Mas é mais um exemplo das formas inovadoras que a Ucrânia está usando drones para prejudicar a Rússia sem arriscar seus soldados. Um vídeo separado cobre esse ataque em mais detalhes. São camadas dentro de camadas, a essência da ideia de morte por 1000 cortes. As novas paredes de drones da Ucrânia causam perdas nas forças defensivas e ofensivas russas, possibilitando a conquista de mais território. Explorações no Mar Negro permitem que ela dizime as defesas aéreas e linhas de abastecimento russas.
Assim como as paredes de drones fazem em menor escala no solo, os drones operando no Mar Negro também permitem que a Ucrânia minimize o impacto que a Crimeia tem no continente. Putin usava o território anexado para transportar tropas e equipamentos para a Ucrânia, além de lançar ataques com mísseis e bombas. Quanto mais danos a Ucrânia causar à Rússia na Crimeia, menos Putin poderá fazer isso. As linhas de suprimento cortadas aliviam a pressão na Ucrânia contestada, refletindo diretamente nas paredes de drones e na capacidade de prejudicar as forças terrestres russas. E tudo isso seria feito contra um pano de fundo das ofensivas fracassadas da Rússia, diz Gerdes, apontando para as perdas semi-recentes do país. No dia 19 de maio, Gerdes observa que as perdas russas somaram 1.040 diariamente. Isso parece ser bastante baixo. Um tanque, 5 blindados, 29 sistemas de artilharia, 88 veículos e tanques de combustível. Então, a maior parte do dano aqui vem dos drones atingindo os veículos e tanques de combustível. Ele então verifica sua planilha, constatando que as perdas de veículos e tanques de combustível totalizam 1.199. Apenas abaixo de 1.200, que foi em abril, estava 1.210. Em março foi de 1.328. Então é baixo. Gerdes argumenta que as ofensivas russas já estão vacilando. Se a Ucrânia implementar sua muralha de drones, juntamente com as várias outras formas de uso de drones, poderia paralisar as forças de Putin e criar a oportunidade ideal para uma contraofensiva mais efetiva. Mais tarde, em 2025, há uma grande ironia nessa abordagem de morte por 1.000 cortes. Em julho de 2024, as notícias das forças relataram comentários do ex-major-general do Exército Australiano, Mick Ryan. Sobre as táticas de moedor de carne de Putin na Ucrânia, Ryan observou que os ucranianos precisam se defender de dezenas de ataques individuais ao longo de centenas de quilômetros da linha de frente diariamente, concluindo que isso desgasta lentamente um exército e uma nação. É de fato uma morte por 1.000 cortes. As paredes de drones da Ucrânia permitem que ela vire o jogo, onde a abordagem de Putin de morte por 1.000 cortes o fez confiar nas mesmas táticas de desgaste vistas por milênios na guerra. A nova versão da Ucrânia alcança o mesmo objetivo usando drones. Será que vai dar certo? O mundo aguarda para ver se a Ucrânia consegue implantar suas muralhas de drones primeiro. Então ficará claro se ela é capaz de sustentar sua forma revolucionária de guerrear. Recentemente, a Ucrânia realizou um grande ataque de drones em 4 aeródromos russos, uma tática revolucionária. Subterfúgio, inteligência militar e coragem foram essenciais enquanto a Ucrânia surpreendia a Rússia com um ataque inesperado. Como parte da Operação Teia de Aranha, confira nosso vídeo explicando como a Operação Teia de Aranha esmagou o espírito da Rússia para sempre. Inscreva-se no The Military Show para mais vídeos sobre o uso eficaz de drones pela Ucrânia na guerra.